Boa tarde, meus irmãos. Que Deus nos ampare, que Jesus nos guie na caminhada da vida, para que assim nós possamos galgar mais um passo nos degraus da espiritualidade. E para isso é necessário vontade e fé, as duas coisas reunidas numa só, vontade e fé. E para a gente tornar o ambiente assim mais reflexivo, mais suave, eu vou ler um texto que inclusive foi um presente que uma aluna me deu, a aluna Elaine, para o professor Carlos Santana, quando eu comecei a ensinar no Milton Campos. Ela hoje já está uma moça, mãe, e cascavilhando lá os meus livros, eu encontrei, eu digo, bom, eu vou trazer isso aqui para servir de primeiros passos para nosso trabalho de hoje. Compromisso com a fé. Qualquer compromisso que se assume impõe deveres que devem ser atendidos a fim de conseguir-se a desincumbência feliz. Se te comprometes com a área da cultura sob qualquer aspecto, enfrentas programas e horários, disciplinas e atenção para alcançares a meta pretendida. Se busca trabalho e desenvolvimento econômico, arrostas obrigações sucessivas, obediência, ação constante, e através dessa conduta chegarás ao objetivo que anelas. Se te comprometes com a edificação da família, muito imperativo se te fazem dispensáveis atender de forma que o lar se transforme em realidade feliz. Se aceitas o compromisso social, tens que te submeter a inúmeras condições inadiáveis para atingires os efeitos ditosos. Compromisso é vínculo e responsabilidade entre o indivíduo e o objetivo buscado. Ninguém se pode evadir sem tombar na irresponsabilidade. Mede-se a naturalidade e a responsabilidade moral do ser através da maneira como ele se descumbe dos compromissos que assume. O profissional liberal que enfrenta dificuldade para o desenvolvimento dos compromissos luta a fadigar-se para bem os atender, mantendo-se consciente e tranquilo. O operário que aceita o compromisso do trabalho, sejam quais forem as circunstâncias e os desafios, permanece na atividade abraçada até a sua conclusão. Compromisso é luta, é desempenho de dever. O prazer sempre decorre da honorabilidade com que cada qual se descumbe da ação. Em relação à fé religiosa, a questão é semelhante. Quem se apresenta no campo espiritual buscando a iluminação não tem condição de impor requisitos, mas aceitá-los conforme são e devem ser seguidos. Não se trata de um mercado de valores comezinho que devem ser leiloados e posto para a disputa dos interesses subalternos. O compromisso com a fé religiosa é de alta relevância, pois se trata de ensejar a libertação do indivíduo nos vícios e delitos a que se condicionou e que o atormentam. São graves os quesitos da fé religiosa, mesmo em se tratando de preservar a liberdade do candidato à fé. Ela não modifica os programas que devem ser considerados e aplicados na transformação moral íntima. Estabelecida a dieta moral, o necessitado de diretrizes esforça-se
para aplicar, incorporar as lições auridas no seu cotidiano. Nenhuma modernidade altera as leis da vida, que são imutáveis. Desse modo, o compromisso com a fé não permite ao indivíduo adaptar a linha direcional da doutrina que busca aos seus hábitos perniciosos e às suas debilidades morais. O Espiritismo apoia-se normalmente nas lições de Jesus, sendo a sua a mesma moral vivida e ensinada pelo Mestre. Adaptar essa moral às licenças atuais, aos escapismos éticos em moda, às concessões sentimentais de cada um, constitui grave desconsideração ao excelente conteúdo que verseja no pensamento espírita. Indispensável que o compromisso com a fé espírita mantenha-se inalterado sem a incorporação dos modismos perniciosos e perturbadores do momento, assim ensejando a transformação moral para melhor de todos quanto o aceitem em caráter de elevação. Somente assim todo aquele que abrace a fé, que à luz da doutrina espírita terá condições para vencer esses difíceis dias em paz de consciência, mesmo que sob chuvas de incompreensões e desafio constante do mal, dos vícios e dos perturbadores. As mudanças ocorrem em todo o transcorrer de nossas vidas. O que era escravidão no período colonial, hoje é liberdade e igualdade social. Mas tem certas mudanças que muitas vezes atrapalham e perverte o verdadeiro caminho. Agora vamos fazer a prece inicial para nós começarmos o nosso trabalho. Chamamos a nossa irmã Penha para fazer a prece. A nossa amiga Penha faz parte do coral e canta bem, hein? Vamos fechar os nossos olhos, procurar sentir a presença do Divino Mestre Jesus a nos envolver e assim dizer: Divino amigo Jesus, estamos aqui reunidos em Teu santo nome, buscando um pouco mais ouvir o Teu Evangelho e procurar nos reformar intimamente. Te pedimos, Jesus, nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda a vencer os vícios morais que adquirimos durante a nossa existência. Te pedimos também, Senhor, envolve com o Teu amor todas as criaturas que sofrem neste momento, nos hospitais, nos hospícios, nos asilos. Te pedimos de forma especial, Senhor, por aquelas criaturas tão endurecidas que se encontram nos presídios, ainda tão distantes de aceitar, se reformar intimamente. Te pedimos, enfim, Jesus, por todos os irmãos que sofrem nos lares em conflitos, nas ruas, abandonados, sem qualquer proteção, contando só com a Tua proteção, Jesus, que o Teu amor envolva a todos e nos ajude a conquistar a paz que nos deixaste. Que assim seja, graças a Deus. No irmão que foi agendado para fazer a palestra hoje, não pôde vir por um motivo qualquer. E não foi me passado exatamente o motivo, mas tem que ser um motivo muito importante. Então nós convidamos o nosso irmão Wallace para discorrer sobre o tema que estava no painel, que é sobre paz, você e o mundo.
Fica com Deus, meu irmão. Obrigado. Olha o seu bonezinho. Deixa ele aqui. Obrigado. Obrigado. Minha gente, boa tarde. Que a bondade do Senhor Jesus envolva-nos cada vez mais e que possamos, neste envolvimento, aprender as suas lições. Boa tarde a todos. O tema que ia ser lido, trabalhado, eu não tive tempo de fazer o trabalho do tema, mas eu tenho já um tema. A gente sempre tem um tema, e o tema que eu tenho desenvolvido esse mês, que eu faço assim, como a gente desenvolve palestras e tal, a gente tem um tema. Quando é livre, a gente joga aquele tema um mês, aí no outro mês joga outro tema, e o tema que eu estou trabalhando é sobre o perdão. Aí nós vamos abordar isso e abordar também um pouco sobre a paz nos dias de hoje. Aí trazemos a música, que é uma letra extraída da psicografia de Chico Xavier, de Maria Dolores. Maria Dolores é a autora, e nós musicamos, nós colocamos a melodia. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa e pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, esperando-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes um só abraço, numa frase ou num sorriso, temos tudo que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não lamentes, não lastimes a incompreensão que te alcança, pra quem serve a esperança. Deus é a presença do amor. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não lamentes, não lastimes a incompreensão que te alcança, pra quem serve a esperança. Deus é a presença do amor. Obrigada. Vamos extrair do nosso conteúdo do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Vamos extrair dali do capítulo 10º. O capítulo 10º é muito rico porque ele trata de forma muito objetiva e ao mesmo tempo expande o quanto possível
os ensinamentos sobre o perdão. Então ali diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Neste capítulo estuda-se, porque Kardec extraiu das citações do Evangelho de Jesus vários tópicos e colocou ali. Então ele não é uma sequência. Lá tem aqui, tem ali, tem lugares diferentes, inclusive autores diferentes. Os evangelistas são diferentes. Mas ele reuniu aquele material porque eles fazem parte de um princípio que nos conduz a uma compreensão didática sobre o perdão. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então nós já temos aí um primeiro ponto de base para essa questão: o privilégio que tem aquele que é misericordioso é que ele próprio obtém misericórdia, ou seja, perdão. Ele próprio é como se ele promovesse um auto-perdão. É interessante observar esse aspecto, porque a vida tem dois sentidos. Nós temos na vida dois sentidos: um sentido que nos conduz ao Supremo, e o sentido que nos estagna ou até mesmo puxa para baixo, não no sentido moral, mas no sentido das energias, do conteúdo das energias. Então, quando nós empreendemos o perdão, a benevolência, a misericórdia, nós estamos sendo o quê? Nós estamos trabalhando no princípio mais avançado do amor. E este amor é a energia maior que subtraímos de Deus, que Deus nos doa para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Esse amor é que faz então automaticamente o trabalho de quebrar aquele elo que porventura tenha sido travado, passado a existir no passado devido a um ato delituoso que tenhamos cometido ou que alguém tenha cometido com a gente. Então o trabalho do bem por si só é como se desbloqueasse tudo isso. E o que é que o bloqueio dessas coisas trazem para nós? O que é que o bloqueio dessas energias, o bloqueio que essas energias negativas causam? Doença, perturbações, depressão, estado de insatisfação constante, falta de sorriso. A gente não observa, mas a falta de sorriso, a ausência do sorriso, é algo de fundamental importância no sentido negativo da nossa vida. A presença do sorriso abre portas. Quando a gente tem um semblante que na citação em outro aspecto fala, né? O brilho dos olhos denota a grandeza da alma, né? A janela dos nossos olhos demonstra o espírito que está ali dentro, que está influenciando aquele corpo. E essa janela nos diz do sorriso. Quem tem um brilho nos olhos tem um semblante de paz, tem um semblante de serenidade, de alegria. Abre portas. É como se ele estivesse chegando nos lugares, a pessoa estivesse assim: se eu tivesse que escolher para atender, eu ia atender aquele que está com um semblante alegre, feliz, bom. Eu sei que dele sairão rosas, né? Rosas, as mãos que oferecem rosas. Então, queridos, vejam bem, queridos e queridas, vejam bem, vejamos nós bem o significado de estar bem, de produzir o bem, de ser misericordioso. Então, o tema, por exemplo, nos fala da questão da paz, o tema que a pessoa ia desenvolver. Olha aí um gancho já para o tema. Como é que se desenvolve a paz? Está aí. Alta violência. As pessoas pensam muitas das vezes que estão vivendo determinadas situações, quando em verdade aquela situação não é dela, é uma situação que está vibrando nas energias do mundo, e ela foi lá e puxou para ela. Ao puxar, ela como que se tivesse se contaminado com aquilo e introduziu um humor estranho na sua vida que não é seu, e ela nem sabe disso.
Porque nós somos ainda muito inconscientes da nossa realidade. Nós temos o chamado processo de aprendizado muito distante da nossa consciência, a evolução consciente. O que é que significa isso, evolução consciente? Poucas pessoas na humanidade conseguem a evolução consciente. Emmanuel diz que 99% das pessoas que retornam para o plano espiritual retornam ignorantes, sem compreender o fenômeno dessa mudança de lugar. É falta de consciência de realidade. Então, o que é uma evolução consciente? É uma metodologia para viver bem, é uma estrutura que a gente cria e diz assim: eu vou seguir isso aqui, essa é a minha cartilha, esse é a minha tabuada, nela eu vou fazer todo o meu trabalho. Já acorda dizendo assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Eu quero ser misericordioso, porque eu sei lá o que foi que eu fiz, ou eu sei, talvez, eu sei lá como é que é esse meu passado. Tem pessoas que são boníssimas, excelentes, no entanto, sobre ela recaem tantos problemas. Não, deixa aí as duas, obrigado. Sobre elas recaem tantos problemas. E dizem: gente, mas essa pessoa tão boa, uma pessoa rica, sorridente, espontânea, caridosa, e sobre ela caem problemas. É um filho com uma questão de estrutura moral, uma família. Aí são as questões que estão vindo oriundas do passado e que estão agora, nesse momento em que ela se encontra muito bem assentada, muito bem estruturada, estão vindo essas circunstâncias que ela precisa agora provar, não é? Provar, expiar e comprovar que venceu para ela mesma e comprovar que superou. É para isso que existem os desafios, não são dores não. A gente caracterizou determinados nomes no correr dos tempos, na cultura que nós nos envolvemos, caracterizou determinadas posturas como: essa chama-se assim, essa se chama daquela forma. E a dor passou a ser a rainha de tudo. A dor foi elevada no monte da caveira. E aí a gente acaba considerando que a dor é um elemento que nós devemos sentir, devemos viver. E esses espíritos que conseguiam passar pela dor, eles não eram doridos. Nós é que achamos que eles eram sofredores. Chico Xavier, por exemplo, tinha quantos medicamentos tomados todo dia, quantas problemáticas de saúde ele vivenciou. Mas você não olhava para o Chico e não via ele com cara de choro, não me encontrava com lamentação, não me encontrava com depressão. Ele estava sempre bem, muitas das vezes sentindo dores. Onde é que está o problema? Então, a evolução consciente nos leva, na medida do tempo, a considerar tanto bem que vamos plasmando em nossas vidas uma situação cada vez mais adequada à superação dos desafios. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Esse deve ser um lema em nossas vidas: ser misericordioso sempre. Aí depois vem uma outra citação muito interessante, é que é preciso perdoar, porque se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Veja que ela tem o mesmo sentido do outro, de forma desdobrada, tem o mesmo princípio. Você ama, você já se perdoa, você já tem um elemento de base para te ligar no teu passado, e quando você tiver que enfrentar os desafios, você enfrenta os desafios com altivez. Nós enfrentarmos os desafios não com aquele pavor de quem diz assim: olha, tem ali um mar revolto, eu tenho que atravessar. Diga, tem realmente um mar revolto, o mar está revolto, mas nós vamos atravessar. Nós vamos confiança, com dedicação, com cuidado, com zelo, mas nós vamos atravessar esse mar revolto. É uma postura diferente. Então,
Falando sobre isso, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores qual seria o modelo de caridade na visão de Jesus. Como seria esse modelo? Em caridade nós sabemos que é todo um trabalho voltado para a dedicação ao próximo, o respeito ao próximo, o respeito a nós mesmos também, a dedicação também a nós mesmos, porque na medida em que dedicamos ao próximo, naturalmente estaremos também dedicando a nós, desde que façamos isso dentro de um equilíbrio de forças, no sentido do bem. Não é abandonar a família e trabalhar para o próximo lá na África e deixar a família em dificuldade. Não é trabalhar para o próximo assim, mas trabalhar para o próximo verificando o que pode ser feito para ajudar alguém que esteja mais próximo de nós, mas nos perdoando das nossas faltas, porque nós somos ainda extremamente imperfeitos, verificando o erro que cometemos no dia anterior, como diz Santo Agostinho, e dele nos desvencilharmos dizendo: olha, errei, foi um erro cometido, porém, doravante, estarei aplicando novos métodos, novas maneiras para essa superação. Então, Allan Kardec fez essa pergunta, e a resposta que os espíritos nos trazem né? Antigamente a gente usava o bip, não sei se vocês lembram, não existia celular não existia celular, se existia era pouco, era um bip. Você vê como é que o tempo mudou em pouco tempo. Tem pouco tempo isso, não é muito não. Eu já era assim, jovem como sou hoje. O bip vinha e você estava na rua, bip, bip, você parava, ia ver. Aí tinha lá o número de quem te ligou. Ou então o pessoal lá de uma determinada central dava um sinal, você ligava para eles para saber o que é que tinha acontecido. Era assim que acontecia. A gente tem que ligar para o número, ou então, enfim, ligar para uma central. BIP, BIP, lembremos disso, o BIP da nossa vida, benevolência para com todos. Olha outra vez a misericórdia inserida no nosso contexto, quando Kardec perguntava sobre caridade, benevolência para com todos e indulgência para com as faltas alheias, tudo ligado no perdão, perdão das ofensas. Olha o tal do perdão aí de novo. Então, o bem que o perdão nos faz é a grande cura dos nossos males, vamos dizer assim, das dificuldades morais que enfrentamos. Então, nos dias de hoje, não existe laboratório melhor para a gente exercer a benevolência, a indulgência e o perdão. Não existe. Esse é qual o momento certo para exercer isso. Você liga a sua TVzinha lá, né, no controle remoto, aparece lá na telinha uma mãe chorando porque o filho jovem foi assassinado por um menino menor. Aparecem as dificuldades sociais nas periferias, aparecem os guetos. Aparecem também as pessoas bem, as pessoas sorridentes, as pessoas felizes, as pessoas em paz. Então você tem que enfrentar essa situação, e para isso precisamos nos munir da benevolência, da indulgência, do perdão. Se não soubermos adotar essa postura, pode ser que venhamos a ser atingidos pelas consequências oriundas delas. Quais são? Segundo os estudos cada vez mais avançados sobre as patologias mais graves que ocorrem conosco, desde as mais simples até as mais graves, mas especialmente as mais graves, como os cânceres, que são mais difíceis de serem tratados, nele está inserido a mágoa. Nele está inserido a condução de energias altamente destruidoras como a mágoa. É interessante, porque quando nós acionamos, um exemplo, né, quando a gente aciona assim o controle remoto, não vai uma condução de energia, vai uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia é captada por um aparelho, um equipamento que tem lá, e esse equipamento liga um instrumento que você direciona, você emitiu uma energia. Então a nossa vida é emitir energia. Nós somos energia. A nossa estrutura não é material não, a matéria é uma forma de se expressar para identificar essa questão.
a energia, ela se condensa e então nós temos a matéria. Quer dizer, em essência somos o quê? Energia. O acúmulo de átomos que vão se formando até termos aí as moléculas. E assim sucessivamente formando as células, e as células formando os órgãos, e os órgãos formando os sistemas. Está aí o organismo funcionando. É um monte de pedacinho de coisas que vai diluindo, se transformou em quê? No átomo. Então é energia. Se eu acumulo em mim pensamentos de irritação, de reclamação, de discussão, poucas pessoas na humanidade que energia eu estou puxando para mim? Que tipo? É óbvio que não é uma energia suave, é uma energia que pode te causar um mal-estar. Na medida do tempo, os acumuladores de energia que nós temos vão sendo saturados com essas energias grotescas. O que é que vai acontecer? Alguém te lança algo, você diz assim: aquele, um dia eu pego ele ou ela. Pena de morte para esse camarada que matou essa criança, pena de morte para esse, pena de morte para aquele. Nós estamos lançando aonde esse pensamento? Em alguém ou em nós mesmos? De onde partiu a força? De mim. Então ela estará impregnada em mim. É um pensamento que está agora se transformando em uma ação. Quando eu expresso, a ação já acontece. Pode ser até que o fato de se praticar um ato exija da pessoa esse fato, essa ação, mas no campo do nosso pensamento ela já aconteceu. É tanto que quando alguém diz assim: eu mato, nos primórdios daquilo ele não tem capacidade para matar, não tem, mas ele vai dizendo, porque ouviu alguém dizer, achou bonitinho, ou então viu filme, ou então se influenciou com alguma cena, ou então foi tocado por uma ação na família difícil, fui agredido. Aí agora ele começa a dizer assim: eu vou matar. Ele começa a formar um campo nele, nessa estrutura de energia que somos nós, e ela vai disparar uma hora. Ela vai fazer como um gatilho, ela vai ficar pronta para disparar no momento em que ele estiver no local impróprio, no local não certo, no momento não certo. Ela vai disparar de forma negativa e ele vai executar. Nós falávamos em Itambé, aniversário de um centro em Itambé, e depois que terminamos a fala, uma senhora nos procurou chorando e disse: olha, o que o senhor falou, o tema foi esse também, foi o perdão. É um tema muito do dia, é muito presente esse tema. Ele disse: olha, tudo que o senhor falou foi tão bom para mim. A minha filha foi assassinada por uma pessoa que eu muito amei, entrou na minha casa, foi bem recebida. Eu sempre imaginei que aquela pessoa fosse uma pessoa excelente, pois ele assassinou a minha filha e depois se matou. Aí eu fiquei muito tempo perturbada, com ódio, com rancor, com mágoa, e fui refletindo sobre isso, analisando sobre isso. E hoje, no que eu ouvi o senhor falar, vai me ser muito útil. Eu vou trabalhar isso. Eu não quero mais essa mágoa dentro de mim. Eu não quero. Mesmo que eu não tenha condições de superar a mim mesmo, eu não quero. Veja, a ação já aconteceu. A energia foi disparada no sentido contrário, tirar aquilo de dentro da pessoa. Ela disparou um jato, de formas que nós não sabemos explicar e nem identificar, mas lançou esse jato, e esse jato atingiu em cheio aquele bloco de pedra que se formou a partir do seu ódio, da sua mágoa, do seu sentimento de piedade consigo mesmo e com a sua própria filha, de forma que ela não estava sabendo digerir e trabalhar isso. Então, o mal que isso traz é muito grande. Os estudos comprovam que em um grupo grande de pessoas portadoras de câncer, 90% dessas pessoas eram guardadoras de algum tipo de mágoa.
E o Evangelho nos convida, dizendo que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que a gente utiliza as mágoas que temos e nos sacrificamos e abrimos mão delas. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Perdão das ofensas. Esquece-te de ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Esquecer de mim mesmo é o eu do dia a dia. Esse eu ranhento, briguento, inquieto, insatisfeito. Ser inquieto não tem problema, porque as pessoas são inquietas muitas das vezes porque querem fazer o melhor, são inquietas. Mas existem pessoas que são inquietas porque não sabem o que fazer e porque são impulsivas, até mesmo no sentido de falar. Pedir uma informação para uma pessoa dessa, a gente se arrepende 10 vezes. Está na rua, meu amigo, ele te diz assim: não conheço, nunca ouvi falar e tenho raiva de quem sabe. E você fica com vergonha porque pediu informação àquela criatura. Então, a ciência hoje, é bom a gente ver o seguinte: o Evangelho de Jesus diz isso, né? Tem aí 2000 e tantos anos. Porque vocês se apegam com o Evangelho de Jesus. A gente não sabe nem se isso é verdade, porque nós temos que pôr em prática na nossa vida, e a gente não tem uma comprovação maior disso. A gente vê aí nas religiões tantos erros cometidos e tal, e a gente fica assim, né? Mas a ciência, que é a mão de Deus, lentamente colocando as coisas nos devidos lugares, parando, lento. A ciência é lenta. Enquanto que nós estamos na frente aprendendo filosofia, sentindo o que é que o bloqueio dessas energias resolveram essa energias. O bloqueio dessas energias negativas causa doenças, perturbações, depressão. Nesse aspecto, a gente está indo na idade da pedra. Porque eles têm dados, eles têm equipamento, eles têm computadores avançadíssimos, eles têm instrumentos que nós nem temos ideia, detectores, sensores. Então eles começaram a escanear o cérebro humano. Mas para escanear o cérebro humano, como é que ia fazer? O camarada fica lá num tubo e um equipamento fica lendo as reações que ocorrem nos seus cérebros. Então, vamos supor que essa pessoa é uma pessoa feliz. Estou feliz, ganhei na loteria. É o primeiro pensamento da gente, né? Gente, mas no dia que eu ganhar na loteria eu vou ficar feliz. Estou feliz, casei com a mulher mais linda desse mundo. Estou feliz. Aí, para as mulheres, os homens, óbvio, né? Estou feliz porque fui o deputado federal mais bem votado da Paraíba. Eu não sei quem é, não. É anônimo, viu, gente? É só um exemplo, não tem nome de ninguém aqui. Eu sou feliz porque sou, então, uma empresa de muito sucesso. Olha, em pouco tempo eu ganhei o mercado. E aí o SESC, o SENAI, o SEBRAE me deu título, reconhecendo o meu trabalho. Estou feliz. Aí foram ver se esses homens eram felizes mesmo. Colocaram, ele voluntário, né? É convite, é feito o convite. Nós estamos estudando assim, e a pessoa vem. E então não encontraram felicidade nenhuma nesses homens, nessas pessoas. Um senador americano, que foi mais votado na época, jovem, foi o senador mais jovem e mais votado. Eu não vou falar nome porque não vem o caso. Não estava no circuito, porque é o seguinte: o cérebro tem uns circuitos que fecham, é como a luz. Não é um circuito que faz a luz acender. Ali tem um equipamento, o circuito fechou, a luz acendeu. O cérebro nosso é do mesmo jeito. Existem os circuitos neuronais. Quando eles fecham, há uma luminosidade. E o aparelho, fotografa aquilo. E passa para o computador e os médicos veem. Então, trouxeram essas pessoas e não encontraram nenhuma luminosidade que pudesse designar: olha, ele está feliz. Tudo igualzinho, não há muita alteração. Os circuitos, quando abriam, era aquela coisinha pequena, aquela luminosidade pequena. Mas gente, mas esse homem não é um homem de sucesso, não é uma mulher de sucesso. Então, isso quebrou a cabeça do pessoal. Foram lá então estudar com eles por que eles eram assim. Aí, psicólogos, estudiosos. Então chegaram a uma conclusão depois de algum tempo. Por que o senador fulano de tal não está tão feliz? Não aparece isso nos seus circuitos neuronais. Ele diz: olha, é o seguinte,
eu fiquei contente. Fundamental importância no sentido Na hora de sair, a presença do sorriso resultado, já me veio uma grande preocupação. Como é que eu vou fazer para segurar isso? E será que nas próximas eleições eu vou ser votado desse jeito? A grandeza da alma. Uma menina que queria ser Miss a vida toda foi Miss. Foram buscar a menina, ela concordou. Não encontraram felicidade no escaneamento do seu cérebro. Mas minha filha, você é tão feliz, eu estou vendo que você está feliz. E por que você não aparece essa felicidade no seu cérebro? Porque essa é a realidade. Essa é a nossa realidade, isso é um fato. Não é uma coisa para fora, é uma coisa real, é lá de dentro. É porque eu fiquei assim, na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei pensando, puxa vida, amanhã eu já vou estar um dia mais velha. Vai começar a aparecer ruga no meu rosto. Daqui a um ano eu não vou poder mais ter a beleza que eu tenho hoje. Acabou. Sabe onde encontrar a felicidade? Na vontade de aprender. As pessoas ansiosas por aprender, dispostas a metodologias, a sacrifícios, a luta, mesmo sem tempo, e muitos deles com pouca idade, com muita idade, né? Com pouco tempo de idade, com pouco tempo para chegar lá, conforme o que nós classificamos como pessoas idosas. Nessas pessoas, os circuitos cerebrais abriram luminosidades intensas, eles ficaram maravilhados. Quer dizer que aprender é o grande estigma humano. Nós gostamos de aprender. Por que nós estamos aqui? Veja só, a gente podia estar em casa lá, deitadinho, comendo um doce, né? Engordando um pouquinho, deitado no sofá, vendo uma televisão dessas aí da vida, que não custa nada você chegar a ver, pensa que não custa, né? Não, nós não estamos querendo aquilo mais, aquilo não nos enriquece, não nos abastece, é fútil. Aí eu venho parar a estrutura que possa me trazer um pensar, uma ideia, uma nova visão. Aí eu venho assim, puxa, mas você, o outro lá, ó, tomando um pouquinho, tomando umas e outras, e você vai sair daqui e vai para lá. Eu quero aprender, eu quero fazer uma universidade, eu quero pegar este livro que fala de tal assunto que é do meu interesse e estudá-lo pedacinho por pedacinho. Eu vou desfiar frase por frase. Isso é estudar. Isso apareceu lá como felicidade, ou seja, na característica de que a luminosidade que desprendeu dessas pessoas tem uma intensidade maior do que todas as outras coisas. Então veja bem, o outro aspecto estava na superação. Aí que entra o Evangelho, a superação. Onde encontrar a felicidade? Nas pessoas que superaram os desafios da vida. Aí entrou também o aspecto de ganhar dinheiro. Pessoas que lutaram para ter a sua casinha, para ter o seu bom carro, para conquistar os seus objetivos também na matéria. Perfeito, eram objetivos importantes. Isso faz parte da nossa vida. As pessoas que venceram o câncer, as pessoas que venceram as dificuldades morais. Eu sofri de uma problemática grave, lutei e superei. Aparecia, o circuito abria, luz. Aí é onde entra a importância do perdão, é nesse ponto aí. Porque as pessoas que conduzem mágoa não aparecem ali jamais. Elas podem ter o maior sucesso do mundo em todos os campos da vida, do dia a dia, mas lá dentro delas existe algo que bloqueia, que tapa a passagem da água e a deixa com sede, não permitindo que ela se escape. Tem outro aspecto que eu não vou abordar agora, porque ele exige um tempo para explicar, ele é bem complexo, mas esses dois são os aspectos realmente considerados os mais importantes, o querer aprender. Então, coloquemos em nossa vida essa vontade, essa disposição a aprender, aquilo que realmente nos faça avançar nos nossos conceitos, na nossa compreensão, na nossa bagagem, e óbvio que não adianta conhecer sem pôr em prática. Quando se fala isso, observa-se que as pessoas estão fazendo.
há casos aí que já foram estudados de pessoas que obtêm muita informação e depois não sabem o que fazer com aquilo. Mas, rapaz, e agora? Eu sei isso, sei aquilo, não sei o que fazer. Então, aí há um certo perder, há um certo estar tergiversando da realidade. A visão que nos traz é esta. O grande cientista Petrovich Pavlov, um russo, aliás, um inovador. Pavlov é um cientista, ele se dedicou a vida toda a estudar o comportamento humano, o comportamento animal, né? O comportamento animal, o humano, porque nós temos esse aspecto de estrutura material voltado para a animalidade. Mas, acima de tudo, os animais, os quadrúpedes, era de sua preferência. E estudando o cão, né, o cachorro, ele pegou alguns cãezinhos novos, recém-nascidos, tirou da mãe, separou da mãe. Tirou da mãe, separou da mãe. E alimentou da maneira dele. Procurou um tipo de alimentação que não tinha nada a ver com o alimento do cachorro. Fez aquilo até o bichinho ficar na idade adulta. Quando o caba estava grande, ele então mostrou um belo de um pedaço de carne, um bife daqueles que nenhum animal dispensa, a não ser os animais bípedes vegetarianos, né? É claro. O animal olhou e virou a carinha para o outro lado e foi brincar com o irmãozinho dele. E ele aproximou a carne do rosto dele, para que ele sentisse o cheiro, observando as suas pupilas, porque quando a gente tem fome, as pupilas têm uma reação. Quando a gente tem desejo, elas têm reação. Não observaram reação na pupila dos animais. E nem salivaram. Não salivaram. Disse, mas que coisa interessante. O natural desses animais é carne, não é? Eles se agitam quando veem e nada aconteceu. Então ele pegou um pedaço de carne e pôs na boca de um daqueles animais. E quando ele sentiu o gosto da carne, ele então salivou. E no dia seguinte, quando ele mostrou outro pedaço de carne, ele já se dirigiu para comê-lo. Veja bem, André Luiz traz esse estudo em Mecanismos da Mediunidade. Ele traz esse estudo e depois, na página seguinte, ele fala dos efeitos que ocorrem no nosso psiquismo, do mesmo jeito, no animal. Dos efeitos que ocorrem no nosso psiquismo, na nossa mente, na nossa maneira psíquica de ser, ou seja, a nível espiritual. Nós temos hábitos adquiridos pela tradição, pela cultura, que não tem nada a ver com muitas realidades que vamos descobrir lá na frente. O que precisamos fazer é trabalhar isso. Então, muitas formas de ser, de se expressar, está arraigado a uma cultura. Por exemplo, podemos adotar uma medida com relação às nossas energias. Por que eu penso negativo? Porque eu trago do passado marcas de medo, de ódio, de temor, de pavor. E essas marcas estão impregnadas em mim. Então eu ativo toda vez que ocorre qualquer coisa, eu já ativo. Eu nem penso e já está ativado. É uma coisa compulsiva. Então Pavlov, estudando isso, ele observa no animal. André Luiz trazendo para as obras, através de Chico Xavier, no Mecanismo da Mediunidade, diz assim: trabalhe os impulsos psíquicos. Comece a trabalhar a mente, produzindo as energias a partir da sua imaginação. Porque quando nós imaginamos sem pensar, sem refletir, é o automático que está funcionando. E o automático é ligado ao passado. Alguém te diz uma coisa, você já está com a resposta. Qualquer coisa, como se a gente for anotar as discussões, a gente vai ver que tem mais hora de discussão do que de avanço nos diálogos. O cara começa a dizer um negócio, o outro diz assim: vai acontecer isso comigo. Na metade do assunto que ele ia falar, ele interrompe
e começa a dizer outra coisa. E se ele não concordar com o que ele está falando, pronto, aí acabou a conversa. Aí vai ser um debate, vai ser uma discussão inútil, absolutamente inútil, porque ninguém muda, porque o outro está demonstrando. Olha, a gente vê a verdade ali, clara, na frente da gente, a gente não muda. Como é que a gente vai mudar por causa de uma discussão, de um tema, de um ponto de vista? Não mudamos. Para mudar é preciso ir lá dentro, lá onde está a matriz de tudo, e alterar essa matriz. É essa atenção que André Luiz chama. Trabalha lá o teu interior. Então imagina você sorrindo porque você venceu o câncer. O psiquiatra americano Brian Weiss, ele descobriu um negócio novo, né? Na regressão da memória. Ele fazia sempre regressão da memória. E um dia foi fazer regressão da memória, uma enfermeira foi lá para frente, futuro. Ele disse: o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma menina na minha frente. Interessante, essa menina é minha neta. Ela é minha neta, porque minha filha está do lado dela. Então eu vou ser avó? Que interessante. Então eu não vou desencarnar, eu não vou morrer, que ela não sabia essa palavra desencarnar. Eu não vou morrer. Aí ela retornou da hipnose e contou. O Dr. Brian ouviu tudo isso. Ele disse: minha filha, depois você me traga notícias sobre esse fato que ocorreu. 5 anos depois ela voltou com a neta, curou-se do câncer e estava com a netinha desse tamanho já, quase 5 anos de idade, que ela tinha visto naquela, não é regressão não, né? Agora é para frente, é visão futura da vida. Veja, progressão, obrigado, beleza. Então, quando nós lidamos com o futuro e dizemos assim: o meu quadro hoje é uma problemática moral, eu estou com um filho usuário de algum tipo de droga, não estou conseguindo vencer, estou aqui lutando, estou me abraçando a todos os pontos possíveis e imagináveis para a superação. Agora eu estou vendo o meu filho feliz lá na frente, vejo o meu filho sadio, aí eu começo a criar. Olha que força interessante. Eu começo a criar dentro de mim elementos de superação. Em vez de encarcar lá dentro da caixinha mais pessimismo, eu estou criando um novo campo de superação. Eu desejo algo, eu começo a ver-me com aquilo. Não é que aquilo aconteceu, não. Existem alguns princípios assim: olha, faz de conta que aconteceu. Não faça de conta. O que eu entendi da mensagem de André Luiz é que nós devemos usar essa energia para projetar para o futuro as coisas que a gente deseje. Então, ao projetar para o futuro, eu ver aquilo acontecer, é o meu desejo que aquilo aconteça. E no desejo que aquilo aconteça, então eu trabalho hoje mudando o que está aqui para chegar lá. Essa é uma mudança psíquica, porque nós estamos acostumados com o pessimismo. É um câncer, foi lá, olha, o diagnóstico é isso. Não, eu vou orar, vou pedir a Deus, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja. Mas o câncer tem um alcance profundo, vem de fatos do passado, é estrutura muito interna, e é preciso, como diz Jesus, para esses espíritos é preciso muito jejum, não é? Lembra dessa passagem? Por que eles não conseguiram curar esses enfermos? É preciso um elemento a mais, uma profundidade a mais. Então criemos isso. Vamos viver a partir de agora dentro de conceitos voltados para a força interna da alma. Porque nós temos silêncio muitos minutos por dia. Aproveitemos esses minutos. Quantas vezes a gente fica em silêncio muito tempo? Aí a gente vai ligar a TV, porque a gente não quer o silêncio, a gente quer o barulho. Aí liga a TV. Ou então pega o telefonezinho, um desses contratos que a gente fala à vontade sem pagar muito, e fica blá 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 blá. Enquanto que o silêncio faria um bem tão grande, você refletiria melhor sobre a vida e entraria em profundas introspecções com o campo da nossa consciência, que é onde está Deus.
Segundo Allan Kardec, conseguiu coletar essa resposta dos espíritos. Deus é o fornecedor de tudo. Não há como se imaginar isso aqui sendo fruto do acaso. Tem que ter um mentor, e esse mentor é bom, porque ele mostra toda uma cadeia de coisas que funcionam, matematicamente funcionam com perfeição. Então vamos nos entrosar com este ser. O Livro dos Espíritos fala de Deus de ponta a ponta. Se você for anotar as vezes que eles falam de Deus, eu nunca anotei não, mas eu queria, um dia eu vou fazer isso. Eu quero ver quantas vezes ele fala a palavra Deus. Olha, Deus, 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 Deus. Um conceito psíquico de Deus, força suprema que cria, que é amor. Então, dentro dessa caminhada, nós vamos introduzindo em nossas vidas um psiquismo diferente. A gente sai do automático, passa a ter uma evolução consciente, cria uma trilha chamada amor, tolerância, paciência com o criminoso, com o insano, com o bobo. Aquele cabra é bobo, não aguento mais ele não. Não, ele está vivenciando provavelmente algo que foi retirado com relação ao excesso que ele tinha lá no passado, e que ele usou e abusou desse excesso. Ele é bobinho, para o bem dele. O cérebro aqui dele é limitado, para ele não buscar no espírito, no cérebro espiritual, os fluxos maiores, para outra vez ele não incidir ou não reincidir naquele erro cometido outrora. Ninguém é bobo e nem ninguém está perdido. Até que tinha uma música que a gente cantava sobre a questão do suicídio, né? Tá bom, não é para se cometer suicídio, mas se cometeu também não é o fim. Vamos evitar de todo jeito, mas se cometeu, não há fim. O fim está em mim. Eu quero ser aquilo grande, bom, eu sou. Eu não quero, eu não sou. Está em mim. Eu é que direciono. Eu quero ficar de mau humor, pronto, fico de mau humor. Eu quero ficar amuado num canto com depressão, beleza, cara, vai lá, fica à vontade. Na hora que você não quiser mais, você não mais vai estar nesse estado. Está em nós, não é? Então, queridos, o perdão é uma chave essencial para o bem viver. Aprendamos a amar o próximo, independente de como e o que ele seja. Encerrando, Chico Xavier e Divaldo Franco fizeram uma viagem longa de avião, e ao lado de Chico ia uma pessoa dos admiradores que conheceu no avião, e a pessoa do lado dele começou a conversar, e a viagem longa, atravessando o oceano, e Divaldo Franco incomodado, sofrendo já por conta de ver que o homem não deixava Chico em paz. Quando desceram do avião, ele disse: "Ô, meu irmão, você deve estar tão cansado." Ele disse: "Meu filho, estou descansado." "E aquele homem do seu lado?" Eu disse: "Qual homem?" "Aquele lá que te encheu de perguntas." "Ah, aquele irmão é um irmão bondoso." Nem viu, ele não viu. Então a gente lida com as pessoas sem que preocupar o que elas são, o que elas têm para dar, a forma que ela é. Aí a gente deixa de ter esse conceito e passa a ver que nós estamos tratando com alguém como nós, um ser humano. Humildemente vendo isso, nós mudamos os caracteres que formam a nossa estrutura psíquica a médio e longo prazo. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou chamar o nosso irmão, a nossa irmã Penha não, você, como é o nome? Neide, para fazer a prece final. E quando a Neide fizer a prece final, aí nós vamos entrar na segunda etapa, que são os passes magnéticos. E o nosso irmão Wallace vai continuar vibrando com a música no momento dos passes. Certo, Wallace? Pronto. Nesse momento, meus irmãos, vamos
fechar os nossos olhos. Vamos trazer para nós uma luz bem luminosa, que é Deus iluminando todo o nosso ser. E pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais que sempre estão nos ajudando nesse momento para a nossa cura mental e espiritual, para que possamos no nosso dia a dia sentir a presença de Deus em nós, sempre nos aliviando, sempre nos mostrando um caminho a seguir. Como o nosso irmão bem disse, o primeiro passo é perdoar. Perdoar para se liberar dessas energias negativas. E pedindo, meu Deus, por todos que fazem parte da nossa família, da família de cada um que aqui está presente, que essas energias sejam levadas para todos aqueles que necessitam, que estão no momento nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nas ruas. Ó Pai, tende misericórdia, que a nossa Mãe Maria Santíssima derrame sobre todos nós e todos os irmãos necessitados a tua paz, o teu amor e a tua luz. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Nossos irmãos que vão tomar passe podem começar a ficar sentados nessas primeiras cadeiras, e convidamos também os nossos irmãos passistas para nos auxiliar nesse momento.